10 jogos baseados em fatos históricos. Não é de hoje que vários games usam como pano de fundo fatos históricos reais ou períodos importantes da história mundial, como a queda do Império Romano, Segunda e Primeira Guerra Mundial e Idade Média, dentre outros. Alguns jogos se passam até mesmo na pré-história e fizeram sucesso, mas os meus preferidos são os games que nos levam até os períodos das grandes civilizações e impérios. E vou falar agora um pouco deles aqui e quais as vantagens que você pode ter em jogá-los. Nesse vídeo editado pelo Michael do canal Super Michael World, canal voltado a jogos antigos, link na descrição. Então vai deixando seu like logo no início do vídeo e vamos começar. Meu interesse em história e games surgiu com o lançamento do primeiro Assassin's Creed, onde Altair lutava contra os Cavaleiros Templários, junto com a seita de assassinos de Masyaf. Passando por lugares históricos como as ruas de Jerusalém, achei o enredo tão bem feito e a história tão bem amarrada que eu desconfiei que os produtores tivessem criado tudo aquilo do nada. Até que uma rápida busca no Google me fez ver que quase tudo aquilo que aconteceu no jogo foi real. De fato, existia uma seita de assassinos em Masyaf no Oriente Médio, de fato. E de fato também houveram confrontos contra mestres templários e essa seita. Até mesmo o mestre de Altair, Rashid al-Din Sinan, foi um personagem que realmente existiu e era o líder dessa seita na vida real no século XII durante a Terceira Cruzada. Além dele, outras figuras históricas se mostraram no jogo, como por exemplo Ricardo Coração de Leão, que era o rei da Inglaterra na época das Cruzadas. Depois disso, minha paixão pela série e por história só cresceu. Outros jogos da franquia foram lançados, sempre misturando fatos reais com fictícios, que se passavam na Itália renascentista, pela colonização americana, pela pirataria no Caribe, Revolução Francesa, Revolução Industrial e mais recentemente o Antigo Egito. Eu viciei tanto em história que passei a buscar outros jogos que faziam o mesmo que Assassin's fazia. Como por exemplo a série Age of Empires, que retrata campanhas militares reais tanto da Idade Antiga quanto da Idade Média e grandes navegações. Esse foi um jogo que eu me apaixonei muito, cara. Afinal, quem não lembra de William Wallace lutando contra os ingleses em defesa da liberdade da Escócia em Age of Empires 2? A franquia foi tão bem sucedida que os produtores brincaram até com a mitologia de vários povos e culturas nos próximos jogos da série. Quem não lembra de Age of Mythology, onde você podia controlar os gregos, egípcios e os nórdicos com suas respectivas divindades? Aquele jogo era muito louco. Outro game que seguia essa mesma linha foi a série Civilization, onde você podia comandar e construir várias nações da Terra, passando por diversos períodos históricos e acompanhar o desenvolvimento dessas nações enquanto império. Esse eu joguei pouco, mas para os fãs de jogos de estratégia foi um dos melhores do gênero. Mais tarde descobri um jogo chamado Rise, Sons of Rome, que retrata a história fictícia de um centurião romano chamado Marius Titus. Toda a história é fictícia, porém a Roma antiga não. O nível de realismo nas batalhas é impressionante, você se sente dentro do combate. Foi incrível ver Roma sendo invadida pelas hordas de bárbaros exatamente como aconteceu naquela época, ou ao menos como relatam os registros das invasões bárbaras contra Roma. No jogo, você consegue controlar não somente o general Marius, como também o exército e as tropas dele, o que traz uma sensação de imersão gigantesca. Para quem gosta de história um pouco mais recente, os primeiros jogos da franquia Call of Duty fazem você mergulhar fundo dentro dos conflitos da Segunda Guerra Mundial e realmente se sentir como um combatente lutando pelos aliados contra os alemães. Me lembro até hoje que após jogar algumas batalhas históricas daquela época no jogo campanha, eu corria para a internet para pesquisar os nomes dos heróis, combatentes e generais que apareciam no jogo. Aprendi mais sobre a Segunda Guerra jogando Call of Duty do que nas aulas no colégio, é sério.
Se você se interessa por jogos desse período, eu posso indicar o Blazing Angels, que mostra a guerra do ponto de vista dos aviadores. Foi no ar que houveram algumas das batalhas mais mortais da Segunda Guerra, e Blazing Angels retrata fielmente como elas aconteciam e como era fácil morrer quando você era um piloto de caça naquela época. Outro bom jogo desse período são jogos da série Company of Heroes, game de estratégia que te colocava nas principais batalhas do período, porém, dessa vez como estrategista, comandando seu exército e tropas. O jogo é muito bonito visualmente e bem imersivo. Um ano atrás lançaram o Battlefield 1, que retrata os eventos da Primeira Guerra Mundial, coisa que não víamos os jogos atuais retratarem, e para minha surpresa foi um dos melhores jogos de guerra que eu já joguei, cara. Vale muito a pena também, para você saber mais sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, que foi por causa dela que tudo começou, inclusive desencadeou a Segunda alguns anos depois. Voltando um pouco mais no passado, para você que curte batalhas medievais, For Honor é um excelente exemplo de como os soldados batalhavam naquela época. O game te coloca na pele de soldados históricos, como cavaleiros medievais, vikings e samurais. E você luta conforme as habilidades e recursos que cada um tinha individualmente. As batalhas corpo a corpo são o forte desse game. E a ambientação então, nem se fala, cara, é tudo muito realista. Os produtores foram extremamente fiéis ao período e entregaram uma ótima jogabilidade, ensinando ao jogador a arte da batalha. Agora, se você quer ir ainda mais longe na história, então eu sugiro você jogar Far Cry Primal, que te leva até o início de tudo no período Mesolítico, há cerca de 12.000 anos atrás, na Idade da Pedra, quando a humanidade ainda era nômade e vivia organizada em pequenas tribos ou grupos de pessoas. Aqui a sua principal tarefa é sobreviver, pois naquela época era só isso que importava, já que tudo ao seu redor só queria te devorar. No game você aprende como era viver em meio aos primeiros grupos humanos e como éramos mais integrados à natureza, inclusive dependendo dela para sobreviver. E o último jogo que eu devo comentar são jogos da série Tomb Raider, principalmente Tomb Raider The Last Revelation, que se passa nas ruínas do Antigo Egito. Esse jogo é tão bom, mas tão bom, que apesar de se passar nos tempos modernos, ele brinca com o passado e você pode desvendar os vários fatos e acontecimentos misteriosos da civilização antiga em vários outros jogos da franquia, inclusive vasculhando tumbas, passando por armadilhas, enfim. Inclusive, quando eu era pequeno, esse jogo quase me fez querer ser arqueólogo. Aí eu percebi que o trabalho de arqueólogo não é tão legal assim como se mostra no jogo, tá? Então, esses são os games baseados em fatos reais ou períodos históricos que mais gosto e sempre indico para as pessoas que gostam de estudar esses acontecimentos. Para mim, não adianta só ler um livro ou assistir um filme retratando aquela época. Só com os games você consegue ter uma imersão aproximada de como era de fato estar e viver naquele período. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários qual foi o jogo baseado em fatos reais ou períodos históricos que você mais curtiu na sua vida. Lembrando mais uma vez que esse vídeo foi editado pelo Michael do canal Super Michael World, link na descrição. Então é isso, galera, vejo vocês no próximo vídeo, deixe seu like e até a próxima. Valeu, falou!